Qual o tempo ideal para a massa crescer? Olá pessoal, seja muito bem-vindo, Novandir Pessoni por aqui mais uma vez, e hoje o nosso papo reto é falar realmente sobre esse assunto. Algumas pessoas têm me perguntado, qual o tempo necessário, ou seja, qual o tempo ideal para uma massa crescer a ponto de estar podendo já utilizar. Bom, pessoal, isso depende de duas coisas em particular. A primeira delas é a quantidade de fermento utilizado na sua massa. E a segunda coisa é a temperatura ambiente que você vai colocar a sua massa para descansar, para ela poder estar crescendo. Então, depende desses dois detalhes. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da minha massa, a massa que eu utilizo aqui na Pessoni Pizzaria. Bom, no nosso caso aqui, a minha massa, eu utilizo muito pouco fermento. Eu utilizo só 2 gramas de fermento por quilo, de farinha. Por que eu utilizo tão pouco assim? Porque eu acho que fica uma massa mais digestiva, uma massa mais leve, e fica muito mais saborosa também. E qual que é o meu processo aqui? O meu processo, eu faço a massa e deixo ela descansando aqui numa temperatura mais ou menos de 12 horas, aliás, de 23 graus. E ela vai ficar em torno de 10 a 12 horas, tá? 2 gramas de fermento eu utilizo por quilo de farinha e eu deixo ela descansando aqui numa temperatura ambiente entre 10 a 12 horas. Por quê? Porque assim, como eu utilizo muito pouco fermento, nesse período de 10 a 12 horas, ela vai estar chegando mais ou menos no tamanho que eu necessito para estar abrindo. Mas como a gente trabalha aqui com fermentação longa, o que acontece? Quando ela chega nesse período, ela já está a ponto realmente, no ponto ideal, eu ponho ela maturar, eu ponho ela na geladeira e ela fica ali mais 12 horas para eu estar utilizando depois. Então, assim, a minha massa, ela depois entre fazer e usar é 24 horas, tá? Às vezes acaba ficando até mais, porque assim, de repente eu faço mais massa do que eu vou precisar no dia, e aí acaba ficando 36 horas no caso, que é 12, o tempo que ela descansa aqui para ir para a geladeira, depois mais 24 na geladeira, soma 36 horas. Mas normalmente é 24 horas, 12 horas descansando na temperatura ambiente para ela se desenvolver e depois mais 12 horas na geladeira, para poder maturar. Então esse é o meu processo aqui. É um pouco diferente da maioria dos pizzaiolo. Por quê? A maioria do pessoal, eles utiliza até um pouco mais de fermento e utiliza para a massa crescer mais rápido. Alguns usam aí 5 gramas de fermento e deixa aí 6 horas mais ou menos para a massa desenvolver, 6, 7 horas. Outros usam aí 10 gramas, aí 4 horas já está a ponto, já dá para usar com 4 horas de fermento numa temperatura de 23 graus, de 23 a 25 graus. Então, se você utilizar em uma temperatura de 23 a 25 graus, provavelmente 4 horas e meia, 5 horas, você já vai poder estar utilizando essa massa. Então, é assim, pessoal. Depende muito do tempo que você precisa com que ela cresça e da quantidade de fermento e da temperatura ambiente. Se você precisa de uma massa para ela crescer bem mais rápido, aí é só utilizar uma quantidade maior de fermento ou aquecer a água, mornar a água que você vai estar utilizando, ou pôr ela numa temperatura mais quente, ela vai desenvolver mais rápido, porque o fermento, ele depende da caloria, da temperatura alta, quanto mais alta a temperatura, mais rápido ele desempenha a função dele lá. Então é baseado nisso. A sua massa, ela depende da quantidade de fermento ideal para ela crescer no tempo que você deseja. Se é 4 horas, você precisa da massa em 4 horas, utiliza aí umas 10 gramas de fermento aí, num quilo de farinha. Se é menos, é nessa base. Geralmente você pode calcular por 23 graus. 23 graus, precisa de uma massa para 5 horas. 23 graus, você vai pôr a descansar em 23 graus, você vai utilizar aí mais ou menos
6 gramas de fermento, 7 gramas. Então, é mais ou menos isso que você precisa analisar. Agora, se você vai utilizar aí uma fermentação longa, mesmo quando a fermentação é longa, pessoal, não significa que você pode utilizar menos fermento, não. Porque assim, ó, para a massa chegar no tamanho ideal, ela precisa desenvolver. E a quantidade de fermento e a temperatura que faz ela crescer. Então, assim, por isso que eu deixo 12 horas a minha massa, porque eu uso muito pouco fermento. Então, ela tem que ficar 12 horas fora da geladeira, numa temperatura ambiente de 23 a 25 graus, para ela crescer o ideal, né? Quando eu tiro ela da geladeira, eu não deixo ela mais descansando, eu já utilizo, como eu disse, eu já falo isso em vários vídeos meus, eu faço essa observação. Por que que eu gosto de já tirar da geladeira e assar? E montar, abrir a massa, montar e assar? Porque eu acho que o contraste, né, da temperatura fria da massa com o forno, né, com a temperatura alta do forno, provoca uma reação que faz com que a pizza assa mais rápido e a massa ainda fica muito mais crocante e mais leve, mais saborosa. Então, por isso, a maioria das pessoas que eu conheço aí, eles tiram a massa da geladeira, mesmo os que trabalham com fermentação longa, eles deixam lá 24 horas, mas eles tiram da geladeira, aí eles deixam mais 3, 4 horas para a massa, para o fermento reagir novamente e fazer com que a massa cresça um pouco mais, porque geralmente eles não deixam ela o tempo suficiente para crescer o ideal para colocar na geladeira. Aí quando tira, ele tem que deixar, né, ela descansar pelo menos 3, 4 horas a mais aí para ele poder estar utilizando. Já eu gosto de deixar ela crescer o ideal para depois eu colocar na geladeira. Então é assim, o esquema para você saber o tempo necessário é isso, sabendo mais ou menos quantas gramas de fermento você precisa para determinada temperatura que você vai colocar a sua massa para descansar. Deu para entender, pessoal? Espero que você gostou do vídeo, né? Se gostou, deixa já o seu like, deixa também um comentário e se inscreva aí no nosso canal, beleza? Um abraço, até a próxima.